Oi, pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula da pós-graduação em Constelação Familiar na Stratego, em João Pessoa, e dando continuidade a todo esse conhecimento que a gente vem traçando dentro das constelações, dentro da teoria das constelações e do próprio histórico da constelação, tanto em grupo como individual, e individual com bonecos, né? E online. Então, hoje nós vamos trazer um tema para que a gente possa ter mais embasamentos teóricos na hora que a gente for fazer o atendimento, seja ele em grupo ou individual. Toda parte teórica da constelação, ela tanto serve para esse movimento em grupo como individual, porque o campo que vai se abrir, ele é o mesmo. Ele só vai ter a diferença porque a constelação em grupo, ela tem pessoas e a constelação individual é com bonecos, né? Então, vamos continuar com a nossa segunda aula. Hoje, nossa aula, a gente vai tratar de um tema chamado Salvador, Algoz e Vítima. E eu vou unir com esse tema dois autores. Que é o Karpman, do Triângulo Dramático, e vou trazer esse mesmo assunto dentro da teoria das constelações familiares com Bert Hellinger. Então, vamos lá, vamos seguindo. Como todos já sabem, mas a necessidade da gente fazer essa pequena apresentação aqui, eu sou Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e trabalho com essa técnica há bastante tempo. É uma alegria imensa em meu coração poder trabalhar com as constelações aqui em Brasília, em João Pessoa, em Goiânia, onde quer que me chame, seja em grupo ou individual ou online, né? Que é esse momento nosso agora da quarentena, está sendo muito solicitada a constelação online e é uma forma da gente conseguir manter a ajuda, né? Está a serviço de toda essa força de cura do amor que as constelações nos oferecem. Então, para mim, como quem me conhece sabe disso, é uma grande alegria estar a serviço dessa psicoterapia, de toda a filosofia e o legado do Bert Hellinger. Então, os nossos grandes objetivos para essa aula é compreender os sentimentos. Essa teoria dos sentimentos que eu vou trazer hoje para vocês é a teoria do Bert Hellinger. Ela está no livro A Simetria Oculta do Amor. Como eu falei na outra aula, esse livro do Bert Hellinger, A Simetria Oculta do Amor, é basicamente a base da teoria da constelação, porque ela vai trazer a fonte de toda essa forma como as pessoas tomam emaranhamento, pelas três consciências que o Bert descreve no livro: a consciência pessoal, a consciência sistêmica e a consciência da totalidade suprema, que mais para frente a gente vai falar nesse assunto. Mas hoje nós vamos tratar de compreender esses sentimentos. Sentimento primário que o Bert nos traz, sentimentos secundários, sentimentos sistêmicos e o metassentimento. Então, o metassentimento que o Bert criou é uma parte mais filosófica, mais espiritual e mais humanizada das relações. E a gente vai fazer com o estudo de hoje essa compreensão. E vamos também adentrar na análise transacional do triângulo dramático da teoria de Karpman, que é esse triângulo que é o Salvador, o Algoz e a Vítima. E vamos compreender tudo isso. E vamos também, com um dos nossos objetivos, é perceber na cena colocada pelos bonecos a imagem sistêmica que o cliente traz. E como detentor desse conhecimento, você pode, através do jogo, né, do movimento da cena, você descobrir como o teu cliente ele está, se ele é vítima, se ele é algoz, se ele é salvador, em que papel ele está se localizando no sistema familiar dele. Vamos seguindo. Então, aqui a gente trata dos sentimentos, né? O Bert Hellinger,
ele, através da sua teoria, do seu legado, ele nos trouxe 4 tipos de sentimentos que nós podemos estar vivendo. E os sentimentos, gente, é aquilo que preenche o nosso coração, que faz com que, a partir daqui do centro do nosso ser, que é o nosso coração, a gente vá para o mundo se relacionar. Então, as relações humanas vai depender desse campo sentimental que está ancorado em cada ser. E para que a gente possa entender sentimentos, a gente também tem que entender que as relações humanas, porque eu por mim mesma, eu não tenho um movimento de ter raiva de mim mesma, mas é sempre um movimento com o outro que vai movimentar sentimentos na gente, seja em qualquer tipo desses 4 sentimentos que o Bert Hellinger descreve. Então, falar de sentimento é lembrar que o outro existe como espelho para refletir o que eu sou, o que está dentro de mim e a forma como eu me desloco nessa relação. Então, a forma como cada pessoa vai se deslocar naquilo que chega pela relação com o outro é a forma que ela ancora o amor, a humildade, a gratidão dentro de si. O sentimento que o Bert traz é uma compreensão mais ampla dessa vida que o Bert diz que ela é um movimento extremamente espiritual. Então, dentro dessas relações humanas que a gente veio evoluir, só há possibilidade de evolução dentro dessas relações. E é nas relações que eu posso descobrir como eu me congelo através do que ficou ou do que não ficou resolvido nessas relações. Então, o primeiro sentimento que o Bert traz é o sentimento primário. O sentimento primário dentro da gente é sempre um sentimento que conduz a uma ação saneadora. O sentimento vai até onde convém, demonstra compaixão pelo outro. Então, esse sentimento primário, ele se desloca de mim como a visão quântica de pensar da vida até o outro, independente do que o outro faça comigo de bom ou de dano de vida. Mas é o que está dentro de mim que vai responder aquilo que o outro traz até a mim, seja de amor ou seja um dano, uma chateação, uma encrenca, uma briga. Então, o outro, ele pode até vir tentar causar um dano a mim, a pessoa. Mas dependendo de como eu estou resolvida com a minha visão quântica da vida, de pensar a vida, de pensar os sentimentos, eu coloco uma ação saneadora e limitadora nessa relação com o outro. Então, lembrar disso, o nosso sentimento primário, ele sempre vai ter uma ação de curar, de resolver o que eu tinha que resolver com aquela pessoa naquele exato instante. Nunca a gente deixa para depois. A gente resolve ali. E a gente resolve com um movimento amoroso, um movimento também de entrega, de desejo profundo da alma de resolver essa questão, né? Então, o sentimento secundário, o que o Bert nos traz na sua teoria, no livro A Simetria Oculta do Amor, ele diz que compromete as nossas imagens internas, ou seja, tudo aquilo que eu poderia pensar como maior para a minha vida, como algo que abrangesse mais a minha vida, nas relações e no próprio fluxo do amor para a vida, o sentimento secundário ele vai comprometer essas imagens. Por quê? Porque ele vai congelar uma raiva,
uma vingança, um ressentimento. Ele congela, ele não nos deixa passar, ir novamente até o outro. Ou seja, ele dura mais e mais essa expressão de raiva, de rancor, de ressentimento, de ódio, né? E os sentimentos secundários, eles são dramáticos. A gente reconhece logo de um cliente quando ele está vivendo um sentimento dramático, secundário, desculpa, porque ele vem como um drama da vida dele, o que aconteceu. Então, por mais que tenha acontecido algo realmente danoso para a sua vida, mas se a gente está no sentimento primário, a gente vai conseguir ressignificar aquilo que aconteceu. Porque de tudo que acontece nas nossas vidas, nós temos que tirar uma lição. Essa é a força da vida. Essa é a força de você estar localizada em sentimentos móveis, aquilo que vai, que vem, né? Aquilo que vai movimentar amor dentro de você. Porque a vida, ela não segue numa linha só reta, que tudo vai ter que dar certo. A gente sempre vai ter algo que vai nos tirar do caminho do nosso planejamento. Seja um divórcio, seja um filho que foi abortado espontaneamente, seja uma discussão com alguém. Então, sempre na vida vai ter esses movimentos. Porque assim são as relações humanas. A gente é levado a ter esse tipo de relações para até colocar em prova como é que a gente está com os nossos sentimentos, com a gente mesmo, né? Então, os sentimentos secundários, gente, por eles serem dramáticos, eles dão uma excitação maior, eles dão uma ilusão de vida. Então, a gente pensa que a pessoa, ela está recheada de vida, porque ela diz, ela esboça com os gestos, com a boca, com os olhos, que está com ódio daquela pessoa. Então, o sentimento secundário, ele tem uma aparência de força, de muita força. Só que tem um detalhe, essa força que é impulsionadora e que é real dentro da pessoa, ela até sustenta por um tempo a força. É essa pessoa dentro desse sentimento secundário. Mas ela não é promovedora de vida, de energia vital, da energia que amplia a vida, da energia que nos leva à saúde, que nos leva ao amor, às boas relações. Então, infelizmente, os clientes, as pessoas que vivem nos sentimentos secundários, em algum momento, esses próprios sentimentos estouram dentro delas mesmas, psicossomatizando doenças. Então, pessoas que passaram a vida toda com muita raiva do ex-marido, da vizinha, do pai ou da mãe. Então, quando a gente vê, chega lá na velhice, ela tem um câncer. Ela ancora no corpo dela uma doença degenerativa. E daí ela se pergunta, puxa, como é que eu adquiri isso? Foi a somatória de tudo aquilo que você tentou dramatizar para o mundo, mas que na verdade aquilo entra para você mesmo. Porque os sentimentos que a gente expressa do centro do nosso ser, do nosso coração para o mundo, ele é nosso. É de cada um. Então, a responsabilidade dos próprios atos desses sentimentos é nosso também. Então, se eu emanei amor, zelo, compaixão, humildade diante das minhas relações durante a minha vida, isso vai me trazer um benefício. Mas, do contrário, em algum momento isso explode dentro da pessoa. E é aí que mora o perigo dos sentimentos secundários, né? Então, lá um pouco mais na frente, a gente vai ver que, em geral, esse triângulo de Karpman, ele traz as pessoas
dentro do sentimento secundário. São pessoas que querem vinganças, que querem resolver com as próprias mãos, é a lei do olho por olho, dente por dente. Então, são esses movimentos que vai deixar essas relações tóxicas, essas relações complexas demais, né? E Bert também nos traz os sentimentos sistêmicos. E o que é o sentimento sistêmico? É quando uma pessoa toma como seu um sentimento alheio. Está associado a uma exagerada necessidade sistêmica de justiça. Ou seja, o sentimento sistêmico é aquele que o que aconteceu lá atrás dos nossos antepassados, de algo de muita injustiça, algo que excluiu um membro da família. Lembra que tudo que a gente exclui toma posse da gente? Então, esse membro que foi excluído, seja algum antepassado nosso que tenha assassinado alguém da família ou assassinado alguém de um outro sistema, essas relações, elas aparentemente ficam lá para as pessoas que não têm o conhecimento da técnica da constelação familiar. Mas quando a gente adentra mais e mais na filosofia do Bert Helling, nós vamos ver que muitas pessoas chegam no consultório com sentimentos que ela diz, eu não sei porque eu tenho alguma raiva, porque minha vida é tudo tranquila, eu sou bem casada, tenho meu filho, tenho meu trabalho, eu tenho meus pais, mas eu tenho uma raiva dentro de mim, Elisângela, que eu não sei explicar que raiva é essa. E quando a gente abre o campo da constelação, essa raiva é mostrada que foi um ato de exclusão que aconteceu lá atrás. Então, isso que aconteceu lá atrás fica guardado aonde? Na memória sistêmica familiar. E é a partir dessa memória sistêmica familiar, que é passada geneticamente de geração em geração, assim como nos provou o Hubert Sheldrake, ela acaba captando um ser sensível, com uma alma sensível, que de forma inconsciente ela diz, eu tomo a raiva do vovô pela vovó, no lugar da vovó, porque o vovô bateu muito nela. Então essa raiva, na verdade, não é sua, é uma raiva que vem lá da não reação da avó à violência do avô. Entenderam? Então, isso é muito comum mesmo. Quando vocês conseguirem observar dentro do campo da constelação que a pessoa traz uma ordem hierárquica sistêmica no posicionamento dos bonecos, já trazendo o conteúdo também da outra aula, vocês vão ver, e muitas vezes a gente se pergunta, mas nossa, como é que essa pessoa tem um sistema tudo tão equilibrado e ela está aqui querendo trabalhar uma raiva que ela não sabe de onde é que tem? Lembra dessa teoria. Corre para os sentimentos sistêmicos, porque é lá que está localizada a raiva. E a cura para isso é o quê? É que essa pessoa devolva para esse antepassado a dificuldade em reagir a essa violência, a esse ato que aconteceu lá atrás, né? Então, é por isso que o sentimento sistêmico, ele está com uma necessidade sistêmica de justiça. Porque a raiva que a pessoa trouxe com o sentimento adquirido alheio, ela está tentando expressar um sentimento de justiça, né? E o Bert Helling também nos traz um metasentimentos. O metasentimentos é um movimento que o Bert ele se coloca nesse capítulo do livro da Simetria Oculta do Amor, já é dentro da terceira consciência, que é a consciência suprema, que é a consciência que o Bert chama de Deus. Porque dentro da consciência suprema de Deus, ninguém é excluído. Todos são aceitos do jeito que são. Do jeito que consegue estar na vida. Porque é essa força espiritual e essa força maior que rege a tudo e a todos, ele tem um plano para cada ato das pessoas.
é que enquanto humanos a gente não consegue compreender isso. Mas quando a gente se deixa levar por esse movimento mais espiritual, mais meditativo, a gente vai conseguir compreender um pouco situações na vida que a gente, humanamente, a gente não aceitaria. Mas por uma questão de destino espiritual, a gente precisa ter a humildade. Então, o meta-sentimento trata de sensações ou sentimento destituído de emoções. E uma vez, quando eu estava assistindo um congresso com Bert Hellinger, e ele falou isso, né, que a própria espiritualidade, ela é destituída de emoções. E a gente questionou que por quê, né? Se Deus é amor, né? Aquela frase bem emblemática. Desculpa, gente. Então, o Bert nos trouxe que a espiritualidade ela é destituída de emoções. Não é essa emoção que a humanidade tem, né? De dizer assim para o filho, a mãe diz para o filho, vai jogar o lixo. Ah, mãe, daqui a pouco eu vou. Deixa eu terminar aqui de jogar, de fazer esse videogame, de brincar, de fazer isso. Então, assim, a mãe vai aceitando, até que chega um momento que o menino não joga e ela vai ter que pegar o lixo e jogar. Então, nesse movimento aí, ela não teve um meta-sentimento, porque ela teve um outro sentimento, ela teve dó da criança, ela teve, mas o bichinho tá brincando, eu posso fazer isso por ele. Então, esse ato de fazer isso por ele tira da criança essa pequena responsabilidade que vai formar nele um compromisso perante a família. E dentro da espiritualidade, quando é a hora de uma pessoa, por exemplo, morrer, desencarnar, a espiritualidade ela não vai olhar o contexto. Ela não vai dizer assim, nossa, mas eu vou ter que tirar a vida daquela mulher, ela acabou de dar à luz a uma criança, né? A criança vai ficar sem a mãe. Então, para gente humanos, a gente olha assim e diz, meu Deus, como pode? Essa mulher morreu na hora do parto, deixou o filhinho aqui, que sofrimento grande. Mas dentro da força espiritual é a hora dela. Então, quando Bert Hellinger fala que a espiritualidade e os metas-sentimentos são destituídos de emoções, essa é a emoção que nos prende e faz a gente não agir. E faz a gente dizer, deixa ele jogar o lixo, se ele não conseguir jogar hoje eu jogo, depois ele joga. Não, se é a hora da mulher morrer, ela vai ter que partir. Por quê? Porque de alguma forma a força dessa criança está na ausência da mãe. Conseguem compreender que o meta-sentimento ele coloca a ação como é, sem o raciocínio, sem a emoção de dizer, mas e a criança? É agora que tem que acontecer. É nesse exato momento que ela tem que vir. Então, o meta-sentimento, ele é uma ação desprovida de sentimento, mas com amor. É aquilo que tem que ser, né? Ou seja, os meta-sentimentos são energias puras, limpas de julgamentos, de dor, de pena. São energias concentradas naquilo que tem que ser, com a força de que aquilo que aconteceu é a força movedora da evolução humana. Assim como o próprio movimento que a gente está vivendo agora com o Covid. A gente precisa olhar para todo esse movimento dessa pandemia com um meta-sentimento de dizer, é assim. Eu não consigo compreender por que tantas mortes. Mas deve ter um plano, uma força maior para que todas essas pessoas se vá nesse exato momento da humanidade.
né? E o metassentimento, ele vem ancorado de coragens e humildade. E humildade é aceitar a vida como é. Então, se um cliente chega para você e diz assim, a minha mãe me abandonou. Ela me pegou com um dia e deu para uma mulher. Então, levar o cliente, tirar o cliente do sentimento secundário de raiva, de julgamento dessa mãe que abandonou e levar ela para um sentimento primário de dizer, de sanear isso, de conseguir compreender que teve um destino aí. A mãe foi o portal de vida e ela foi levada a ser sustentada na vida por outro sistema. Então, as frases que vão ser formuladas, o movimento filosófico que você vai ler a cena, né? Já trazendo teorias da nossa outra aula, toda essa leitura da cena, você já vai conduzindo dentro do sentimento primário e do metassentimento. Porque o metassentimento é levar o paciente, o cliente, a compreender humildemente a vida como é dela nesse exato momento. E como ela pode, diante do que está acontecendo, ressignificar, ser mais, abranger a vida em cima daquela dor. Porque a vida, ela tanto pode ser maior em cima do amor, como em cima da dor. Basta a gente saber aonde a gente vai localizar o nosso coração, os nossos sentimentos. Se é em sentimentos primários, sentimentos secundários, sistêmicos ou metasentimentos. Entenderam? Então, vamos passar para o próximo slide. Então, aqui eu trouxe para vocês exemplos de sentimentos, né? Já que a gente falou nesses 4 sentimentos da teoria do Bert, eu trouxe aqui para cada um, eu trouxe como a pessoa age diante daquele sentimento. Porque o sentimento, eles são necessários na nossa vida para tudo. É importante a gente saber ter uma raiva, mas saber ter uma raiva amorosa. A raiva que diga ao outro, chega, não, para. Entende? Então, a gente não precisa nunca querer sentir raiva. Se o outro faz algo que nos atinge, a gente precisa, com o movimento do sentimento da raiva, dizer para. Né? Então, todos os sentimentos, eu sempre, quando eu estou tratando desses assuntos em workshop que eu dou, nas formações, eu sempre trago o exemplo do filme... Ai, meu Deus, esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. que é um filme que fala sobre sentimentos, né? Então, as ilhas dos sentimentos que nós temos, ela se faz necessária. Então, esses sentimentos, eles são necessários para a humanidade, para os seres humanos, para o nosso coração, para que a gente possa sentir cada um. Agora, a forma e a conduta que a gente vai sentir cada sentimento depende da nossa força de querer atuar nas relações humanas de forma amorosa. Então, o sentimento primário, ele traz, por exemplo, o luto. Uma pessoa que passou por uma morte de um ente querido, no sentimento primário, ele vai sentir o luto. Ele vai chorar. Ele vai desmaiar, se for necessário, da dor dilacerante dentro dele. Mas depois de um tempo, ele libera esse ser que não pode mais estar aqui, por uma questão de destino de todos nós, que vamos um dia morrer, ele libera e aceita a separação de corpos. E ele diz para ele, né? Eu agora posso continuar na vida, mesmo sem você presente aqui. Mas tudo que eu fizer vai estar em homenagem a você. Então, o sentimento primário dentro do luto, ele aceita, depois que ele passa do movimento do luto, ele aceita essa separação física de corpos. E ele cria força para continuar. Mesmo sem a mãe, sem o pai, sem o filho,
seja com quem tenha desencarnado, né? A culpa dentro do sentimento primário, ela conduz a uma ação saneadora. Ou seja, né? Quando eu me sinto culpada por algo que eu não consegui realizar, fazer perante aquela pessoa, eu vou até a pessoa e digo, eu sinto muito, eu não consigo fazer isso por você. Então, o sentimento primário, ele vai tranquilizando a gente. Ele vai levando a gente a movimentos que a gente consegue continuar em paz com a gente e em paz com o outro, né? A vingança, por exemplo, no sentimento primário, ela possibilita a reconciliação. Por quê? Porque quando alguém, vamos imaginar uma traição, né? Vamos imaginar que um casal casou tal e a mulher foi traída. Então a mulher que foi traída, ela recebeu um dano de vida. E isso é real e fatal, né? Então assim, ela teve um dano. Mas se ela está dentro de um movimento de uma mente mais abrangente, mais quântica, ela vai compreender que de alguma forma ela também foi corresponsável por toda aquela relação, por toda aquela separação. Então, na vingança, ela já não vai com a força de dizer, por exemplo, né, o que muitas vezes a gente pega em consultório, eu vou tirar tudo que esse homem tem, todo o dinheiro que ele tem, pelo dano que ele me fez, pela traição que ele me fez. Então, nesse momento, a pessoa, ela não tem mais esse sentimento de olho por olho, dente por dente, mas ela traz o sentimento de dizer, o que eu vivi com ele foi bom, mas agora não dá mais. Então, o sentimento, por exemplo, de raiva é o sentimento necessário para que a gente diga não, basta, chega. Quando a gente consegue expressar esse limite que a gente quer dar para o outro, não nos deixa cicatrizes. A gente limpa o que aconteceu dentro da gente, né? Gente, eu lembrei o nome do filme, é Divertidamente. Eu acredito que eu já comentei esse filme com vocês. Esse filme, Divertidamente, ele é um grande exemplo de como a gente consegue passar por todos os sentimentos e se a gente dialoga com a dor do sentimento que chegou, a gente renova, a gente ressignifica aquilo que aconteceu. Então é Divertidamente, não deixem de assistir. Dentro dos sentimentos secundários, por exemplo, eu vou dar sempre esse exemplo do luto, da culpa, da vingança e da raiva. Então, dentro do sentimento secundário, o luto, ele é autopiedade, ele dura uma vida inteira. A pessoa fica 24 horas, fica o tempo inteiro dizendo, eu perdi, não tem mais sentido a minha vida, né? Porque aquela pessoa se foi, me deixou. Então ela fica como um remorso o tempo todo e ela vai perdendo o quê? Energia vital para sustentar a sua própria vida, de conduzir o fluxo dessa vida que continua, porque cada ser continua e na vida no tempo que é para continuar e no tempo que é para ir, cada ser é chamado. A culpa, ela remói o problema durante anos. Quando a gente se sente culpado, a gente não tem a coragem de quê? De ir até o outro e resolver. Então a gente fica só na gente. A gente sabe de forma consciente que a gente praticou aquele ato e que não foi legal e fica remoendo para a gente colocar a culpa no outro. Ah, mas foi a pessoa que fez isso, ela que não veio até a mim, né? Então, esse movimento de remoer é, na verdade, um movimento de você se sabotar e dizer, eu não vou até o outro, eu fico até aqui onde eu estou, né? Não assume o quê? 50% do que ela é responsável, porque o Bert Helling diz exatamente isso. Em qualquer tipo de relação é sempre 50%, 50%. 50% da pessoa e 50% do outro. Nunca é 100% do outro perante você.
Porque esse movimento de eu dizer, foi ele que fez isso comigo, isso é um movimento de vítima. E a vítima, ela não quer andar, ela quer ficar parada, né? Então, o movimento de vingança, por exemplo, no sentimento secundário, é aquele cliente que chega no consultório com agressão, com violência. Não adentra nenhuma palavra de amor no coração dela, porque ela quer vingar-se. Ela não sai do movimento de planejar como vai ser essa vingança. E quando a gente olha, na maioria das vezes, essas pessoas que ficam presas a esse sentimento de vingança com agressividade e com violência, elas nunca conseguem atingir essa vingança naquela pessoa que ela se relacionou e a relação foi conturbada. Ela pega essa vingança, essa raiva e essa agressão e, em geral, desconta em outra pessoa, seja no filho, numa vizinha, seja em quem ela tiver perto dela e ela, por um motivo mínimo, ela estoura, né? Então, ela nunca vai na pessoa, no alvo da vingança. Por quê? Porque para ela ir até a pessoa, ela precisa dizer, né? Vamos nos reconciliar e para a reconciliação eu tenho que assumir o quê? Que 50% fui eu e 50% foi você. Então é por isso que é preservado a agressão e a violência, porque a pessoa ela não quer assumir os 50% dela, de responsabilidade dela naquela confusão que houve, naquela traição, naquela separação, naquilo que houve. Então, esse é sempre o movimento de sentimentos secundários, é porque as pessoas elas não aceitam se sentir corresponsável pelos atos que acontecem na vida delas. Então, a raiva, o outro sentimento, a pessoa fica encolerizada o tempo inteiro. É um ódio, uma raiva tão grande que é até cansativo energeticamente a gente estar perto de uma pessoa. Porque tudo que você fala, ela rebate com ódio. Qualquer movimento que você diga de palavra, ela rebate com ódio. Então, cansa. Você percebe uma pessoa assim porque cansa estar perto dela. Né? E ela vai ficando no movimento de vida isolada. As amizades vão se afastando, a própria família vai se afastando. E ela entra no movimento, depois disso tudo, no movimento da raiva por si mesma. É uma autodestruição. Então, esses sentimentos secundários, eles são muito perigosos, porque eles podem e eles danificam a nossa parte mais divina, que é nós mesmos, né? Então, vamos lá continuar, gente? Aqui eu trago outros exemplos, né, de sentimentos sistêmicos. Por exemplo, a raiva. Então, a raiva é o sentimento que você sente, mas não sabe o motivo. Eu já peguei clientes no consultório que ele diz assim, olha, Elisângela, eu tenho uma raiva imensa, mas eu não sei o que é, porque eu sou bem casada, eu tenho meus filhos, a gente viaja de férias, eu sou concursada, tenho minha família legal, vivi com meu pai e com minha mãe, eles são casados. E ele vai traçando esse sistema dele, que tem tudo harmônico. Claro que teve uma briga aqui, uma coisa ali, mas foram se resolvendo porque estavam em sentimentos primários. E ela tem uma raiva que ela não sabe de onde é que é. Quando a gente abre a constelação, a gente vai ver que a raiva dela está localizada onde? Em uma relação que ficou lá atrás da ancestralidade dela. Sempre uma relação de exclusão. E ela toma essa raiva para poder cumprir com essa justiça, né? O que a gente já tinha falado antes. A tristeza, por exemplo, como um sistema sistêmico, é tomada pelo sentimento da tristeza, enquanto a vida está tudo bem. Então, do mesmo jeito, às vezes a pessoa diz assim, não, eu estou caminhando na vida, a vida está tranquila, mas, sei lá, de vez em quando eu paro, eu tenho uma tristeza, eu fico quieta, não sei o que é isso. E quando a gente vai ver, é a alma dela olhando para a mãe dela que está triste. E ela escreveu uma frase. Ela disse assim, mamãe, antes eu fique triste do que a senhora.
Então, são sentimentos sistêmicos, são sempre sentimentos que a gente pega alheio de outras pessoas. Então, dentro do movimento da constelação, a gente precisa devolver para essas pessoas a raiva, a tristeza, né? Porque é delas. E elas, para elas poderem resolver, só quando a gente devolve mesmo. Porque energeticamente, aquela mãe que vê que a filha está ficando triste no lugar dela, ela se sustenta com essa energia. E ela não olha para trás para se curar. Porque ela diz, minha filha está fazendo isso por mim, então eu vou ficar aqui quietinha, para eu não mexer nessa dor. É sempre a dificuldade humana de se colocar à disposição de ir lá no outro e resolver. Porque a gente é o ego da gente querendo sempre ter razão. É o ego da gente querendo sempre dizer, foi ele que fez, foi ela que fez isso comigo, né? Então, o movimento dessa tristeza, desse exemplo que eu dei de uma filha que adquire o sentimento de tristeza no lugar da mãe, é ela devolver sem medo, né? Para que ela possa dar força para a mãe dela de dizer, eu já não suporto mais tanta tristeza, então para onde eu tenho que olhar? Já que minha filha não olha mais para mim, com essa pena. Então, isso se dá no campo completamente energético. Mas, dentro da constelação, quando a gente leva ao cliente a essa consciência, ele vai praticar o que eu chamo de um desmame com a própria mãe. Então, se dentro desse movimento a mãe dizia, numa sexta-feira a filha diz, mãe, eu vou sair. E a mãe fica lá, filha, não saia, porque eu vou ficar só, tal. E ela ia, se desarrumava e não saía, ficava com a mãe. Ela tem que fazer um movimento agora de dizer, mamãe, hoje eu vou. Hoje eu preciso me divertir. A senhora vai ficar bem, daqui a pouco eu volto. Então, esse desmame é um desmame amoroso, energético, que você vai cortar para que sua mãe ela possa dizer, eu não suporto essa dor mais. Quando o ser humano está numa dor que ele não quer ver, só quando essa dor se afunda ainda mais é que ele vai tentar resolver. Mas enquanto ele vê energeticamente como um radar que tem alguém tentando resolver esse problema para ele fica parado e não se cura. Entenderam? Então, o outro sentimento, a violência. A violência dentro do sentimento sistêmico é sempre uma justiça que alguém quer resolver pelo que aconteceu lá atrás. Então, é uma vontade incontrolada de praticar atos violentos, seja verbais, seja físicos, emocionais. Então, pessoas que chegam no consultório com esse sentimento também precisam fazer esse movimento de devolver. A cena da constelação, ela vai mostrar para o constelador da onde vem essa violência. E a constelação, ela é tão incrível que ela mostra a cena exata. Às vezes é o bisavô, então faz o cliente devolver para o bisavô, independente se ele está encarnado ou não está encarnado. Faz ela dizer, vovô, né, bisavô, olha, eu sinto muito pelo que o senhor praticou tanto na vida. Eu não julgo mais, mas eu devolvo para você essa violência e me retiro do sentimento de ter que fazer justiça. Porque uma pessoa que ela traz um sentimento sistêmico de violência, ela quer fazer justiça. Ela repetiu um padrão, né, de ato de violência, mas de alguma forma ela está querendo fazer justiça, né? E os metasentimentos, gente, ele é humilde. Por exemplo, a humildade. A humildade, ela aceita a vida tal como é. É igual agora com o Covid. Não tem o que a gente tá blá, 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 blá. Né? É assim. É em casa que a gente tem que ficar. E é de casa que a gente está se reinventando. E é de casa que a gente reinventa aulas online, lives fechadas, cursos online. É dentro de casa que a gente vai se reinventar. Quando as pessoas estão vivendo esse momento do Covid que se reinventaram, né?
elas partiram para onde? Para o sentimento primário. Elas aceitaram humildemente o momento, né? E disseram, tudo bem, vamos esperar o momento da cura. E rezar para que alguém chegue ao movimento da vacina, né? Então, a humildade dentro do metassentimento, ele tem a aceitação da vida tal como é. Isso não é um movimento de, se vier dor, deixa vir dor, se vier amor, deixa vir amor. Não é isso. É quando os destinos são muito grandes. Então, por exemplo, o destino agora do Covid, ele é grande. A gente se curva, se acalma, se reinventa. Mas a gente sabe que tem muita gente atrás da vacina. Então, essas pessoas que estão em busca da vacina para o Covid, elas aceitaram, mas elas vão dizer, é um mal que precisa ser extinguido. Entenderam? Então, aceitar não quer dizer que vai ficar parado sem ação. Não. Você reinventa. E alguém que é capaz de salvar tudo isso com a cura, essas pessoas estão agindo dia e noite, né? Então, no metassentimento, a gente tem uma satisfação profunda com a vida. A gente tem um desejo, um ânimo por estar viva, por servir com amor dentro da profissão. Então, a gente tem uma satisfação com a própria vida. A gente dá um sentido para a nossa vida. E para a gente chegar nesse sentido de vida, a gente precisa ressignificar as cenas com dores, né? Porque são as cenas da vida que nos trazem dores que faz a gente se congelar e ir para os sentimentos secundários. Então, o coroamento de todos esses metasentimentos é a sabedoria. É esse corpo sábio que nós temos, que o budismo traz, né? Nossos 5 corpos, o corpo físico, o corpo mental, cognitivo, o corpo de sentimentos, que tem uma áurea igual ao nosso corpo físico, o quarto corpo, o corpo sábio, e o quinto corpo, o corpo de Deus, o corpo da espiritualidade. Então, o coroamento do metassentimento é essa sabedoria, essa maestria que a gente sabe que tem dentro da gente. Nós somos mestres de nós mesmos. Então, é por isso que tem muitas terapias que diz assim, conversa com você, conversa com o teu coração, que você vai conseguir as respostas. Porque existe essa sabedoria inata dentro de nós, divina dentro de nós. Por essa dualidade que nós somos, divinos e humanos ao mesmo tempo. E eu trouxe para vocês aqui um desdobramento do metassentimento, que é a meta-agressão. A meta-agressão ela é um movimento de ação saneadora destituída de emoção também. Então, eu vou dar 2 exemplos de meta-agressão. Por exemplo, lembrar sempre que o meta-agressão, meta-sentimento, é sempre aquele sentimento atuado com amor, né? Então, um médico. Então, chega uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia com urgência, o médico cria uma força de pegar um bisturi e rasgar o corpo daquela pessoa para curar. Então, essa agressão é feita com amor. Nós, terapeutas, também atuamos na meta-agressão. O Bert atuou demais na meta-agressão. Por exemplo, quando você precisa dizer para o seu cliente uma verdade que vai rasgar a alma dele e vai fazer ele se decidir se ele vai ficar no sentimento secundário ou no sentimento primário. Então, quando você diz algo que você diz, não, isso é para você que você está atuando, não é para gente. Ou então, quando você diz algo que ela precisa escutar, que choca. Em geral, a meta-agressão vai chocar, porque é a verdade dita de forma nua e crua, mas que ela vai trazer um movimento de libertação, né? Então, a meta-agressão é um movimento, ele é agressivo, mas a pessoa que recebe a agressão,
Em geral, ela não responde com agressão porque viu o amor que foi dado a essa frase. Entenderam? Então, vamos caminhar um pouco mais. Ai, acho que baixei demais. Não, é isso mesmo. Dinâmicas ocultas do sistema familiar. Eu trouxe 3 pontos principais aqui para conversar com vocês sobre essas dinâmicas ocultas do sistema familiar. O vínculo, o movimento interrompido e os segredos. Esses 3 sentimentos, essas 3 ações dentro do sistema familiar sempre levam as pessoas a irem para um sentimento secundário. Então, por exemplo, o vínculo, que é um vínculo doentio, um vínculo vicioso que uma mãe coloca para um filho, faz com que o filho, vamos supor, a mãe que fica o tempo todo, não saia, filho, fica comigo, eu vou ficar só. E o filho vai deixando de viver a vida dele em detrimento a estar na presença com a mãe dele. Quando o filho chega num determinado momento, ele entra no movimento de vingança com a própria mãe. Porque ele viu que a mãe é muito boa e que ele não tem a coragem de desvincular e viver também sua vida. Então, essas dinâmicas fazem com que ele entre no movimento secundário. No movimento que ele diz assim, eu vou me vingar, mesmo que inconsciente ele faz isso, lógico, porque ele sabe que está paralisando a vida dele por causa da mãe dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses vínculos que são feitos nas relações mãe-filho, pai-filho, porque muitas vezes o que é que acontece? Quando o filho vê, ou a esposa ou o esposo vê que paralisou a vida em detrimento ao outro, indiscutivelmente ele vai para um sentimento secundário, porque ele vai querer se vingar do que ele não conseguiu fazer na vida. Entenderam? E o movimento interrompido que maior que Bert traz é o movimento quando, por exemplo, uma mãe morre no parto e deixa o filho. Essa dinâmica oculta que fica nesse filho que sobreviveu, né, a esse ato de início de vida, em geral, o filho que sobrevive quando a mãe morre no parto, a culpa dele que ele sente é tão grande que porque ele fica como se ele tivesse provocado a morte da mãe. Então, o Bert diz que é a dinâmica mais oculta que tem. É o emaranhamento mais complexo de soltar. Porque você precisa mostrar filosoficamente, dentro dos metasentimentos, que foi um ato de destino essa mãe ter morrido na hora do nascimento dele. E que ele precisa continuar em homenagem a ela. Então, o maior amor interrompido é esse amor. É nesse momento que o filho pode dizer, mãe, eu sinto muito, né? Me perdoe. O perdão, a palavra perdão que Bert diz, que nesse momento é possível dizer, me perdoe, né? Para que o filho tome um relaxamento no corpo e na alma de dizer, né? Foi um destino. E todo destino é sempre maior. Então, eu vou fazer algo da minha vida em sua homenagem. E outro sentimento de dinâmicas ocultas são os segredos. Então, famílias que vivem segredos profundos, né? Às vezes é um avô que matou uma pessoa, às vezes é uma avó que desapareceu, ninguém nunca escutou falar mais dessa mulher, às vezes é um filho que teve fora do casamento. Às vezes, eu já peguei situações de segredo que a mãe teve um filho de um outro homem e disse que estava grávida do marido. Então, esses segredos que ficam ocultos na alma, a alma sabe, ela vai chegar e ela vai levar pessoas para esses sentimentos secundários. Então, é muito importante também que a gente entenda esses movimentos de possibilidades de que quando uma pessoa chega com uma raiva, ela também pode estar no movimento de segredos sistêmicos, né? De dizer, isso a constelação também vai revelar, com bonecos ou em grupo, né? Dela saber que ela não é filha daquele homem e que ela é filha de outro homem, né?
Então, esses são exemplos de algumas dinâmicas ocultas do sistema familiar. E aqui, gente, aqui a gente adentra o triângulo de Karpman. Então, o que é essa teoria transacional, né? Essa teoria é uma teoria que o próprio Karpman, ele descobriu, né? Ele foi discípulo do Eric Berner, que conduziu as três ações dessa teoria dos triângulos dramáticos, que é algoz, vítima e salvador, né? Mas o Karpman, ele trouxe de forma mais simples e entendível para a gente. Ou seja, ele desenhou mesmo, literalmente, ele desenhou como funciona esse triângulo, né? E isso foi mais ou menos em 1968. Então, o que é essa teoria? Ela diz que os jogos psicológicos do triângulo de Karpman ocorrem quando a comunicação não é direta, mas cheias de mensagens ocultas. Então, é por isso que eu trouxe no outro slide essas coisas ocultas que existem dentro de um sistema familiar, vai levar a esse jogo desse triângulo. E esse jogo desse triângulo vai rechear as pessoas de sentimentos o quê? Secundários, de raivas, de discussões, de vinganças. Por quê? Porque não estão sendo claras as comunicações. As histórias humanas, elas precisam ser demonstradas de forma clara e objetiva. E, acima de tudo, como o Bert foi um ex-padre, né, ele sempre diz, a verdade vos libertará. Então, por mais que seja difícil, mas quando a gente fala, quando a gente joga nas relações com a verdade, isso tudo sim nos liberta, né? Então, eu trouxe aqui um pouco mais embaixo, nesse slide, na vida real, poderíamos entender esse triângulo de forma mais harmônica. Se a gente tivesse aonde? Nos sentimentos primários. Então, por exemplo, o salvador. O médico é um salvador. Uma pessoa chega no hospital passando mal, o médico vai lá e faz um ato e salva a vida dessa pessoa. Um terapeuta, como nós, é um salvador. Muitas vezes a pessoa estava no processo de suicídio e você abriu uma constelação, abriu outra, e quando chegou lá você curou aquele processo. Você liberou aquela pessoa daquela força suicida, você fez ela devolver para alguém lá de trás, né? O algoz, quem é o algoz? O algoz na vida real, se fosse dentro dos movimentos das relações harmônicas, dos sentimentos primários, seria um policial, que ele está a serviço de dar uma organização no sistema. Então, ele vai lá e prende o bandido. A vítima é uma pessoa quando é assaltada por um bandido. Então, você vê que esse triângulo, ele poderia ter uma harmonia. Mas o que é que leva a essa não harmonia? Essa comunicação não direta, mas, ao contrário, recheada de mensagens ocultas. Então, o ser humano, a constelação familiar, ela vem mostrar o contrário. Não adianta você esconder cognitivamente. Você esconde que um filho é de outro homem. Mas a alma humana sabe exatamente tudo o que acontece. Então, por exemplo, um filho que é gago, ele sabe que na alma dele, ele sabe que tem um segredo ali naquela família. E ele gagueja, ele gagueja para poder não falar a verdade, porque é como se a verdade já estivesse aqui, ó, querendo sair. E o ato de gaguejar é o ato de dizer, volta as palavras para dentro. Mas a alma dele sabe exatamente a verdade. Então, é sempre bom lembrar isso. A verdade vos libertará, né? Vamos lá, gente? E aqui eu trouxe para vocês, né, uma fotografia do triângulo, né, de Karpman. A vítima em cima, o salvador, e o perseguidor, que é o algoz, né? Então, essa imagem, ela foi de fato pensada pelo Karpman. Então, a vítima é sempre aquela pessoa
que a vida é um verdadeiro sofrimento. Ela sempre está colocando a vida como um verdadeiro sofrimento. A vítima, ela não quer sair do lugar. Ela não quer ser curada. Porque ela quer estar ali, ó, naquele sentimento secundário, naquela dor. Ela não quer o quê? Ela não quer estar disponível para ir até o outro resolver a questão. Porque ela sente e ela pensa as relações humanas como ele para mim. Não ele para mim, eu para ele. Nunca é mão dupla, é sempre uma mão única. Ele fez isso comigo, ela fez isso comigo. Então, a vítima, ela se localiza numa força. E toda vítima, ela é manipuladora. Ela vai manipular as situações para ela poder estar sempre nesse poste de eu não resolvo a minha questão, eu não vou até a minha dor, né? O perseguidor, o algoz, ele vive tenso, chateado, né? Irritado e com medo. Então, o perseguidor, ele é manipulador também, né? Então, ele vai adentrar a essa força de perseguir, né? De manipular também. E o salvador tem pena da vítima e raiva do perseguidor. Então, eu trouxe aqui a teoria do Karpman, como ele vê essas três personagens, vítima, salvador e algoz, e agora eu vou mostrar para vocês, dentro disso daí, a força da constelação, certo? Então, ó, o triângulo de Karpman e a constelação familiar. O salvador adota uma postura existencial básica, sente-se sempre superior às pessoas. São extremamente prestativos. Então, toda pessoa que está dentro do movimento de ser salvadora, dentro do sistema familiar, ela é prestativa. É aquele paciente que já chega no teu consultório te oferecendo um presente. O tempo todo te oferecendo presente. Porque ele quer mostrar que ele está para ajuda. Ele tem uma disponibilidade para ajuda. Só que, na verdade, o salvador, ele está dentro de um movimento de vingança. Ele quer vingar alguma coisa. Então ele se coloca como o prestador de serviço para ele nunca ser visto como o mal, o malzinho. Para ninguém ver o mal que ele quer se vingar, que ele quer praticar. Então, a gente poderia trazer uma frase bíblica para o Salvador, que é assim: o lobo em pele de cordeiro. Então, o Salvador lembra sempre disso. Aquele que muito dá, ele está no movimento de vingança. Então, ele dá para poder aparentar ser bom, para ninguém duvidar da bondade do coração dele. Mas quando ele decidir cobrar alguma coisa da pessoa que ele deu muito, ele vai cobrar a alma dessa pessoa. E a pessoa tem que fazer exatamente como ele quer, como ela quer. Se não fizer, ele se apresenta o verdadeira persona dele, que é da vingança, do controle, né? Da pessoa até abusadora também, né? O algoz, ele é o perseguidor. É aquela pessoa que cobra com veemência, bem veemente. O extremo chama-se de assédio moral, violência emocional e psíquica. Ou seja, o algoz, o perseguidor, ele pode atuar de duas maneiras. Ele pode atuar de forma muito violenta, ou seja, o homem que bate na mulher ou a mulher que bate nos filhos, machuca fisicamente, emocionalmente, ou ele pode se apresentar mansamente. Essa apresentação do algoz manso, ele é o mais difícil de você desemaranhar dentro de uma constelação, seja com bonecos ou em grupo. Por quê? Porque a vítima dele diz, não, minha mãe ela é maravilhosa. É uma mãe que prepara o meu lanche para eu ir para o trabalho. Quando eu chego em casa, está tudo pronto para eu dormir. O meu jantar, o meu pijama em cima da cama é a mãe divina, né?
Então, no fundo, essa doação que ela faz, que ela se coloca como salvadora também, porque esse triângulo, ele não é só estático, salvador, algoz e vítima. Ele vai se movimentando, entendeu? Tanto, eu vou só voltar à imagem anterior para vocês verem. Então, vê que ele se movimenta, ele é um círculo assim, ó, e de vítima para salvador, ele vai para cima e para baixo, de vítima para perseguidor também, de cima para baixo, perseguidor para Salvador. Então, é um movimento de um triângulo que nunca uma pessoa é só o algoz. Ele é algoz, ora ele pode ser a vítima, ele pode estar nessa mutação de persona, né? E a vítima não assume a responsabilidade pelos seus atos. Se errar, nunca vai buscar uma justificativa. Ele vai sempre buscar uma justificativa no outro, né? Bert Hellinger, ele nos diz que ele dizia categoricamente que não constelava a vítima, porque ele diz uma característica muito típica das vítimas. E desse tempo todo de caminhada como constelador, eu comprovei isso, é verdade. A vítima, ela já entra no processo de constelação com um choro, que é lágrimas assim, ó, chorando mesmo, né? A gente até poderia dizer de uma forma como meta-agressão, lágrimas de crocodilo, entendeu? Então, assim, a vítima, ela vai buscar alguém para dizer: você é o culpado de me lembrar da minha dor. Então, a vítima vai buscar um para condenar. E tenha certeza, toda vítima, ela também tem outra característica. Ela já chega perto de você falando mal de outro terapeuta. Porque nenhum vai funcionar para ela. Porque é ela que não quer o movimento de cura. Então, quando você receber uma vítima, você já tem uma noção desse movimento. Então, você vai perceber que nas frases que você constrói, ela vai querer desviar, ela vai logo trazer outro assunto em pauta, né? E até quando é constelação com bonecos, quando é vítima, que a gente diz, olha, você consegue ver que seu bonequinho olha para o outro lado? E ela vai dizer, não, eu não vejo, eu não percebo que ele olha para esse outro lado, eu só percebo que ele olha para aquele lado. Então, a coisa tá ali, ó, a cena tá ali na cara, tá diante de todos, e ela diz veemente que não tá vendo. E assim ela consegue se colocar no lugar de vítima. Então, o constelador ou o terapeuta, ele tem que saber ter uma diplomacia muito grande de constelar uma vítima. E, infelizmente, não vai conseguir adentrar dentro de um processo verdadeiro de cura. Não vai, gente. Não vai. Você precisa ir fechando os círculos para poder você manter uma ética e depois dispensar essa pessoa. Porque, caso contrário, você pode ser vítima dessa pessoa. Ela pode até levar você para um processo de condenação sua, entendeu? Então, vamos lá um pouquinho mais? Vamos ver o que é que nos traz aqui. Aqui a gente tem uma conclusão, né? Então, eu coloquei assim, que o estudo das relações tóxicas da análise transacional de Karpman e a teoria dos sentimentos de Bert Hellinger nos ajuda na conduta terapêutica diante do cliente e das cenas que vão sendo apresentadas como fenômenos das suas dores e dos seus desejos de curas. O terapeuta com posse desse conhecimento poderá conduzir de forma mais ampla o processo de cura, levando ao entendimento e o posicionamento que ele está colocando nas relações humanas. Ou seja, se a gente consegue adentrar mais e mais nesses estudos da análise transacional e da teoria dos sentimentos do Bert Hellinger, a gente vai conseguir localizar de forma imediata aonde o nosso cliente ele se localiza, ou como salvador, algoz ou vítima, para a partir daí a gente deslocar
da onde está o sentimento dele. Se ele tiver um sentimento secundário e estiver pronto para essa cura, a gente consegue levá-lo para um sentimento primário e, quiçá, um metassentimento, né? Então, sair do jogo psíquico desse triângulo tóxico requer um esforço do cliente, principalmente do cliente, né? Para que o amor e o sucesso em sua vida possam acontecer. Para o terapeuta, esse é o momento de maior claridade como mediador do processo de cura. Então, lembrar sempre que é 50% e 50%. 50% é a tua força enquanto terapeuta, de ser mediadora do processo de cura. Os outros 50% é aquilo que o teu cliente, o teu paciente diz assim: Elisângela, eu vim hoje aqui para curar essa dor em mim, porque eu não aguento mais isso aqui, entendeu? Então, é esperar também que o outro já venha com o desejo dessa cura. E assim, essa cura vai acontecer. Entendeu? Então, é isso, gente, o que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem umas referências bibliográficas que eu coloquei para vocês. Eu poderia ter colocado aqui o filme, né? Mas aí fica a dica aqui, gravada aqui nesse vídeo do filme Divertidamente, para que vocês possam assistir agora com uma visão desses 4 sentimentos que o Bert Hellinger nos traz. Tá bom? Então, muito obrigada. Gratidão aí por mais uma aula. E vamos assistir a próxima. Tem mais 3 aulas aí. Depois a gente vai ter um encontro online. E assim a gente vai aos poucos cumprindo com esse cronograma da nossa pós, para que a gente possa, mesmo que atrase um pouco a conclusão da nossa pós, mas que a gente chegue lá e no final a gente festeje com muita alegria no nosso coração esse certificado, esse diploma de ser especialista em constelação familiar, reconhecida pelo MEC. Isso é muito importante mesmo. Gente, gratidão mais uma vez, muito obrigada pela atenção e fiquem com Deus.